Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento, em nós e entre nós, amém? Eu venho nesse momento compartilhar com você o pão de amor que vem do céu para nos ensinar, com um tema: Deus tem uma pessoa certa para mim? Talvez você já tenha feito para si mesmo essa pergunta e até para Deus e você não entendeu o que Deus quis te dizer. Daí eu estava lendo aqui no livro Como Escolher a Pessoa Certa, um livro para quem deseja se casar, de Nelson e Ângela, do projeto Eu Escolhi Esperar. E achei muito interessante, quis compartilhar com você para também edificar a sua vida e a sua fé. Eu oro a Deus para que essas palavras aqui possam tocar o nosso coração de forma que a gente aprenda e de forma que a gente frutifique nos caminhos do Senhor, a vontade dele para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amado. Eu vou começar aqui com o Provérbio 19:14, que diz assim: A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Em Provérbio 18, versículo 22, diz assim: O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Glória a Deus, pela palavra do Senhor que sempre vem nos alegrar e exortar a nossa vida para a gente continuar prosseguindo feliz com Ele. E aqui, os autores desse livro falam para nós que Deus, Ele dirige os nossos passos na busca da pessoa ideal. A gente tem que crer nisso incondicionalmente. A gente deve afirmar que o Senhor faz parte de todo o processo. Todo romance que vem de Deus tem início, meio e fim. A gente reconhece e vive isso em nossa experiência como solteiro. Então a gente não deve negociar nada que esteja fora da vontade de Deus. Não permitir que os nossos desejos alterem os nossos propósitos e as nossas necessidades definam as nossas escolhas. A gente tem que crer que Deus faz parte do processo. Amém? A palavra de Deus ela é muito clara. A esposa ideal vem do Senhor. Mas isso não quer dizer necessariamente que Ele vai escolher por nós. Ele diz aqui que eles não creem que, independente do que a gente sinta ou pensa, Deus vai nos obrigar a se casar com alguém, unicamente porque essa é a vontade dele. Ele diz aqui, o autor, que conhece histórias de pessoas que começaram um relacionamento unicamente porque disseram que foi a direção de Deus. Mas era visível que essas pessoas não tinham nada a ver uma com a outra. Então ele diz aqui, graças à infinita misericórdia do Senhor, alguns desses relacionamentos terminaram a tempo, E outros, infelizmente, se casaram e viveram a tragédia de um divórcio. Porque se divorciar é muito ruim. Até porque a palavra de Deus diz, que Ele odeia o divórcio. Então, com certeza, deve ter um peso muito grande, que a gente não queira experimentar isso. Então, os autores dizem aqui que, com a experiência pastoral deles, eles concluíram que dificilmente um relacionamento vai sobreviver por muitos anos, só porque Deus mandou que se casassem, sem que houvesse outras características indispensáveis envolvidas. Então, até onde vai a interferência de Deus na escolha de um futuro cônjuge? Afinal, Deus escolhe ou não uma pessoa? A gente precisa ter a certeza de que estamos falando da mesma coisa. Não cremos que Deus tenha uma pessoa certa no sentido de exclusividade, uma pessoa única, e que você precisa procurar no planeta até encontrá-la. E se você não se casar com essa pessoa certa, o que é que vai acontecer? Significa que não será feliz do lado de nenhuma outra? Afinal, você não se casou com a pessoa exclusiva que Deus preparou para você. Esse conceito é complicado e perigoso. Os autores desse livro aqui falam que não crê que exista uma alma gêmea, cara metade ou pessoa única que completará
Um quebra-cabeça que contém apenas duas peças: você e ela. Porém, se você crê que Deus tem uma pessoa certa, entre aspas, no sentido de que ele pode unir duas pessoas diferentes, mas dispostas a se encaixarem e construírem juntas um relacionamento ideal, então estamos falando a mesma língua. Deus ele não tem uma pessoa exclusiva esperando por você. Deus tem planos. É onisciente e conhece os corações. Como diz lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, os seus pensamentos não são os nossos e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Aleluia. Apesar de não crermos que Deus escolherá a pessoa certa para nós, a gente fica convicto de que Ele é poderoso e estará sempre pronto a nos orientar a fazer uma escolha certa. Amém? Vamos ver aqui, falando mais um pouquinho sobre os pais, Eles normalmente não obriga os filhos a casar com a pessoa, principalmente na modernidade de hoje. Mas eles sim podem e devem orientar os filhos, aconselhar e ajudar a fazer uma escolha acertada. É o que fala lá em Provérbios 6:20. E nós, como filhos, devemos ouvir. Deus ele é um pai bondoso que nos ama. E a gente tem que ter certeza de que Ele vai nos guiar em todas as coisas. O autor aqui desse livro fala que Deus não escolheu a Ângela, a esposa dele, por ele. Mas Ele conhecia o coração dele, Deus conhecia o coração de Nelson. Conhecia o coração de Ângela, conhecia o futuro e se encarregou de apresentar um ao outro, por conhecer os corações deles. Deus sabia que construiriam uma família, um futuro juntos e não obrigaria eles a se casassem. A escolha foi realmente deles, debaixo da orientação de Deus. Então, os autores desse livro dizem aqui, e eu concordo, acho maravilhosa essa conclusão, que não existe, assim, a gente não crê que existe uma exclusividade de Deus antes do casamento, mas sim depois. Por exemplo, ele aqui, Nelson, esperou 7 anos para se casar, Orando, pedindo a Deus, e não acredita que Ângela, sua esposa, seria a única mulher com quem ele pudesse se casar. Mas quando ele assumiu um compromisso de casamento com ela, a partir desse ponto ela se tornaria para ele, a única. Então, a partir de então, a ponto dele não desejar mais nenhuma outra. Então, sim, a partir desse momento ela se tornaria exclusiva, depois que eles firmaram a aliança de compromisso e de fidelidade. Glória a Deus. Amado, eu termino aqui, esse trecho maravilhoso que nos fez aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre os caminhos dele, e eu acredito nisso aqui que eu li, porque eu acredito que Deus realmente não escolhe por nós, mas Ele nos orienta a escolher. E a gente tem que saber disso. Deus ele não vai dizer, é essa, não. Ele vai mostrar a pessoa quem é para você e você vai escolher. Então eu oro nesse momento pedindo a Deus que Ele nos ajude a escolher, a fazer escolhas certas, para que a gente possa ter uma vida melhor. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas, mas que com certeza reduz e muito quando Deus une propósitos, Deus une planos nessas pessoas que estão dispostas a ficarem juntas com o propósito de Deus na vida delas. Então, em nome de Jesus, que aceitemos essa mensagem aqui e deixemos ela frutificar no nosso coração. Amém?